Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Pastor Divino Silva. Isso aqui é um áudio circular. Todos estão recebendo. O batismo nas águas. Por que o cristão tem que se batizar? Vamos entender. Primeiro, o batismo, ele faz parte de uma ordenança de Jesus para que todo aquele que nele crer, desejando segui-lo, que deve também ser batizado. Se você crer em Jesus e deseja segui-lo, que deve também ser batizado. Depois de ressuscitado e antes de ascender aos céus, Jesus Cristo comissionou os seus discípulos: ide, fazei discípulo de todas as gentes ou de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, o verso 19. Vamos entender. Logo, todo aquele que crer e se arrepender de seus pecados deve também entender que o batismo faz parte do processo da salvação. E o que é o batismo? O batismo é um ato público de testemunho do cristão que, ao ser imerso em água, você já vai estar morrendo a sua velha vida e a partir daí nascerá uma nova criatura. Nós estamos falando do ato público, do testemunho. Se dará um novo começo com Deus. O batismo cristão é uma demonstração externa de arrependimento dos pecados e da fé em Cristo Jesus. Assim, irmãos, expressam humildemente a sua submissão aos ensinos dados pelo Senhor Jesus. Quando você batiza, você está afirmando, dizendo que está aceitando tudo que Cristo ensinou. Ao se batizar, o cristão obedece à ordenança de Jesus. Está em Mateus, capítulo 28, verso 19. Porém, o batismo por si só não salva. Lembrando, o batismo por si só não salva. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que alguém pode se salvar. Está em Romanos, capítulo 10, os versos 9 e 10. Desde o princípio da igreja, desde o início do cristianismo, seja da sua fé, as pessoas, quando ouviam e aceitavam o evangelho, tomavam a decisão de se batizar em obediência ao que foi ordenado por Jesus. Ou então não é só aquele negócio, eu não quero batizar, eu não vou batizar. É uma ordenância, porque já vai nascendo no seu coração, porque você é um verdadeiro cristão e você vai dar testemunho público, é um ato público. Ao lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versos 14 e 15, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 41, pode aí abrir a sua Bíblia e você vai acompanhar, percebemos uma conexão do batismo com a salvação, pois os personagens destes textos ouviram a mensagem, creram, se arrependeram e foram batizados. Ouviram a mensagem, creram, se arrependeram e foram batizados. Há que ressaltar sobre o batismo de João Batista. O batismo dele era de arrependimento, um convite a se arrepender e converter, voltar para Deus. Está em Marcos, capítulo 1, o verso 4, e Lucas, capítulo 3, o verso 3. João estava preparando o caminho para que as pessoas se voltassem para a fé na palavra do Messias, que está em Mateus, capítulo 3, o verso de número 2. Você, ao se batizar, a pessoa reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e passa a fazer parte da grande família de Deus, ou seja, passa a ser membro do corpo e do sangue de Jesus. Isso Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Está ligado desde então à comunidade de irmãos cristãos, que além de dar o testemunho público, se unem no amor e na fé em Jesus Cristo.
Aquele que crê pela fé que os pecados estão perdoados na crucificação de Cristo, falei isto na sexta-feira, e deseja testemunhar isso publicamente. O próprio Jesus foi batizado por João Batista, dando exemplo. Mesmo não havendo pecado algum nele, fez isto, resumidamente, para nos dar o exemplo da importância do arrependimento, do ato público, da justiça, para se cumprir toda a justiça e dar início ao seu ministério. Mateus capítulo 3, os versos 13 ao 15. É importante sim você batizar. Quem pode se batizar? Este é um assunto que qualquer pessoa que se arrependa, tenha consciência que pecou e decide que quer mudar de vida, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz por ela. Quando você fala, vou batizar, você está dizendo, vou mudar de vida. Observamos em Atos, capítulo de número 8, os versos 30 ao 39, como foi o primeiro batismo cristão. Vamos entender? Aqui há um procedimento para o batismo, pois era ensinado a quem se convertia que não devia demorar para se batizar. Está em Atos, capítulo 8, os versos 30 ao 39. Não deveria demorar para se batizar. Quando se decidisse por Jesus, se decidiu a Cristo, então não demora a batizar. Então, quando uma pessoa tem um esclarecimento sobre o batismo, que é o que estou fazendo agora e que venho fazendo ao longo dos anos do meu ministério pastoral, sobre a obra de Jesus Cristo na cruz, crer de todo o coração, como foi o caso ali de Atos, capítulo 8, os versos 36 e 37, aquele etíope, ele está pronto para ser batizado, está aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Então, se você fala, não vou batizar, algo está te impedindo, aí tem que ter cuidado para não impedir também a tua salvação. Não há informações sobre pessoas que têm o desejo de batizar e alguém está impedindo ele batizar. Ao contrário, alguém está orientando. E por que batizar? O batismo é um ato de fé e a fé leva à ação. Ao se batizar, o cristão prova que crê em Jesus e quer segui-lo. É uma demonstração de compromisso com Cristo. Em Romanos capítulo 6, os versos 3 e 4, o apóstolo Paulo traz ensinamentos de como viver a nova vida, pois ele fala da morte, da velha vida. Ele fala também sobre pessoas que querem viver como deseja, pela sua própria vontade. Ao se batizar, a pessoa não fica isenta das tentações que possam ocorrer. Entretanto, como lemos em Hebreus capítulo 4, o verso 15 e 16, podem ser superadas. Então, todos os cristãos devem desejar ser batizados. Além de um ato de obediência, é uma prova de amor a Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. É importante você batizar, porque você é um crente em Jesus. Abraços de pastor Divino Silva, trazendo aqui mais um estudo bíblico sobre o batismo. Ou porventura, ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também, faltando uma água aqui, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 8, o verso 3 e 4. Abraços, tudo de bom para você. Batize. Procure sempre andar na presença de Deus e você terá
sucesso e vida eterna em Cristo Jesus. Pastor Divino Silva, tudo de bom para você.